A paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos. Que Deus nos abençoe. Aqui quem fala é o presbítero irmão Vantuí, mais uma vez juntinho com você, para fazermos a leitura da palavra de Deus e sermos abençoados através dela. Para você que está chegando agora neste canal, um forte abraço, muito bem-vindo de todos do canal. Saiba que você agora faz parte de um círculo de oração poderosíssimo, do qual nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo é o cabeça. Eu agradeço a você, meu amado e querido irmão, que está aí nos ajudando em oração, que está unindo forças nessa honrosa e maravilhosa missão de divulgar a palavra de Deus. Deus abençoe a sua vida, meu irmão. E se você está buscando as coisas de Deus, tenha certeza, você as encontrará. Deus está vendo todas as coisas, meu irmão. Nada foge aos olhos de Deus. Estamos na leitura de 1 Samuel, né? E hoje nós vamos ler o capítulo 17. Uma história que diversas vezes já ouvimos, onde Davi, ele derrota, né? Davi se encontra ali com Golias, né? Capítulo 17. Os filisteus juntaram forças para a guerra e se reuniram em Socó, de Judá, e acamparam em Éfes-Damim, entre Socó e Azeca. Saul, os seus e os israelitas reuniram-se e acamparam no vale de Elã, posicionando-se em linha de batalha para enfrentar os filisteus. Estando o vale entre eles, um guerreiro chamado Golias, que era de Gate, veio do acampamento filisteu. Tinha 2,90 metros de altura. Ele usava um capacete de bronze e vestia uma couraça de escamas de bronze que pesava 60 quilos. Nas pernas usava as caneleiras de bronze e tinha dardo de bronze pendurado nas costas. A haste de sua lança era parecida com uma lançadeira de tecelão. A sua ponta de ferro pesava 7,2 kg. Seu escudeiro ia à frente dele. Golias parou e gritou às tropas de Israel: Por que vocês estão se posicionando para a batalha? Não sou eu um filisteu? E vocês, os servos de Saul? Escolha um homem para lutar comigo. Se ele puder lutar e vencer-me, nós seremos seus escravos, todavia. Se eu vencer e o puser fora de combate, vocês serão nossos escravos. E acrescentou: Eu desafio hoje as tropas de Israel. Mande-me um homem para lutar sozinho comigo. Ao ouvirem as palavras dos filisteus, Saul e todos os israelitas ficaram atônitos e apavorados. Davi era filho de Jessé, o Efrateu, de Belém de Judá. Jessé tinha 8 filhos e já era idoso na época de Saul. Os 3 filhos mais velhos de Jessé tinham ido para a guerra com Saul. Eliabe, o mais velho, Abinadab, o segundo, e Samar, o terceiro. Davi era o caçula. Os 3 mais velhos seguiam Saul, mas Davi ia ao acampamento de Saul e voltava para
apacentar as ovelhas de seu pai em Belém. Durante Durante 40 dias, o filisteu aproximou-se de manhã e de tarde e tomou posição. Nessa ocasião, Jessé disse a seu filho Davi: pegue uma arroba de grãos tostados e 10 pães e leve-o depressa a seus irmãos no acampamento. Leve também estes 10 queijos ao comandante da unidade deles. Veja como estão seus irmãos e traga-me alguma garantia de que estão bem. Eles estão com Saul e com todos os homens de Israel no vale de Ela, lutando contra os filisteus. Levantando-se de madrugada, Davi deixou o seu rebanho e com os outros pastos pegou a carga e com outro pastor pegou a carga e partiu conforme Jessé lhe havia ordenado. Chegou ao acampamento na hora em que, com um grito de batalha, o exército estava saindo para a sua posição de combate. Israel e os filisteus estavam se posicionando em linha de batalha frente a frente. Davi deixou o que havia trazido com o responsável pelos suprimentos e correu para a linha de batalha para saber como estavam seus irmãos. Enquanto conversava com eles, Golias, o guerreiro filisteu de Gade, avançou e lançou seu desafio habitual. E Davi o ouviu. Quando os israelitas viram o homem, todos fugiram cheios de medo. Os israelitas diziam entre si: vocês viram aquele homem? Ele veio desafiar Israel. O rei dará grandes riquezas a quem o vencer. Também lhe dará sua filha em casamento e isentará os impostos em Israel à família de seu pai. Davi perguntou aos soldados que estavam ao seu lado: o que receberá o homem que matar esse filisteu e salvar a honra de Israel? Quem é esse filisteu incircunciso para desafiar os exércitos de Deus vivo? Repetiram a Davi o que havia comentado. Eles disseram: é isso que receberá o homem que matá-lo? Quando Eliabe, o irmão mais velho, ouviu Davi falando com os soldados, ficou muito intrigado com eles e perguntou: por que você veio aqui? Com quem deixou aquelas poucas ovelhas no deserto? Sei que você é presunçoso, ou que seu coração é mau. Você veio só para ver a batalha? E disse Davi: o que fiz agora? Será que não posso nem mesmo conversar? Ele então se virou para outro e perguntou a mesma coisa, e os homens responderam-lhe como antes. As palavras de Davi chegaram aos ouvidos de Saul. Quem o mandou chamar? Davi disse a Saul: ninguém deve ficar com o coração abatido por causa desse filisteu. Teu servo irá lutar com ele. Respondeu Saul: você não tem condição de lutar contra esse filisteu? Você é apenas um rapaz e ele é um guerreiro desde a mocidade. Davi, entretanto, disse a Saul: teu servo toma conta das ovelhas de seu pai. Quando aparece um leão ou um urso e leva uma ovelha do rebanho,
eu vou atrás dele, dou-lhe golpes e livro a ovelha de sua boca. Quando se viram contra mim, eu o pego pelas unhas e lhe dou golpes até matá-lo. Teu servo pode matar um leão e um urso? Esse filisteu incircunciso será como um deles, pois desafiou os exércitos de Deus vivo? O Senhor que me livrou da garra do leão e das garras do urso, me livrará da mão desse filisteu. Diante disso, Saul disse a Davi: Vá, e que o Senhor esteja com você. Saul vestiu Davi com suas próprias túnicas, colocou-lhe uma armadura e lhe pôs um capacete de bronze na cabeça. Davi prendeu sua espada sobre a túnica e tentou andar, pois não estava acostumado com aquilo. E disse Saul: Não consigo andar com isto, pois não estou acostumado. Então tirou tudo aquilo. Em seguida pegou o seu cajado, escolheu no riacho 5 pedras lisas, colocou-as na bolsa, isto é, no seu alforje de pastor, e com sua tiradeira na mão, aproximou-se do filisteu. Enquanto isso, o filisteu com seu escudeiro à frente vinha se aproximando de Davi. Olhou para Davi com desprezo. Viu que era só um rapaz ruivo e de boa aparência e fez pouco caso dele. Disse ele a Davi: Por acaso sou um cão para que você venha contra mim com pedaços de pau? E o filisteu amaldiçoou Davi, invocando o seu Deus. E disse: Vem aqui, e darei sua carne às aves do céu e aos animais do campo. Davi, porém, disse ao filisteu: Você vem contra mim com espada, com lança e com dardos, mas eu vou contra você, em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem você desafiou. Hoje mesmo o Senhor entregará nas minhas mãos, e eu o matarei e cortarei a sua cabeça. Hoje mesmo darei o seu cadáver ao exército filisteu, às aves do céu, aos animais selvagens, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Todos os que estão aqui saberão que não é por espada ou por lança que o Senhor concede vitória, pois a batalha do Senhor Ele entregará todos vocês em nossas mãos. Quando o filisteu começou a vir na direção de Davi, este correu para a linha de batalha para enfrentá-lo. Tirando uma pedra do seu alforje, arremessou-a com a astúcia e atingiu o filisteu na testa, de tal modo que ele já ficou encravada e ele caiu, dando com o rosto no chão. Assim Davi venceu com uma atiradeira e uma pedra. Sem espada na mão, derrubou o filisteu e o matou. Davi o correu, pôs os pés sobre ele e desembainhou a espada do filisteu. Acabou de matá-lo, cortando-lhe a cabeça com ela. Quando os filisteus viram que seu guerreiro estava morto, recuaram e fugiram. Então os homens de Israel e de Judá deram o grito de guerra e perseguiram os filisteus até a entrada de Gade.
e até as portas de Ecrom. Cadáveres de filisteus ficaram espalhados ao longo da estrada, e saíram até Gate e Ecrom. Quando os filisteus voltaram da perseguição, os filisteus levaram tudo o que havia no acampamento deles. Davi pegou a cabeça do filisteu, levou-o para Jerusalém e guardou as armas do filisteu em sua própria tenda. Quando Saul viu Davi avançando para enfrentar o filisteu, perguntou a Abner, o comandante dos exércitos: Abner, quem é o pai daquele rapaz? Abner respondeu: Juro por tua vida, ó rei, que eu não sei. O rei ordenou-lhe: Descubra quem é o pai. Logo que Davi voltou, depois de ter matado o filisteu, Abner levou-o perante Saul. Davi ainda governava, ainda segurava a cabeça de Golias. E Saul lhe perguntou: De quem você é filho, meu jovem? Respondeu Davi: Sou filho do teu servo Jessé de Belém. Amém, meus amados irmãos. Eu peço aos irmãos, desculpa que eu estou lendo a Bíblia aqui e meus óculos já não estão mais exportando, a luz está pouca, né? E ela tem a letra muito pequena. Eu já estou providenciando uma Bíblia com letras bem maiores, que eu preciso de uma Bíblia com letra grande, e às vezes eu tenho dificuldade em alcançar as palavras, tá, meus irmãos? Mas a história é bem conhecida e tem alguns pontos que devemos prestar bem atenção. A primeira é que Deus ele não escolhe as pessoas por sua força física, por sua aparência. Deus escolhe os homens por seu coração. Davi tinha um coração valente e adorava ao Senhor nosso Deus. E ficou totalmente revoltado, né, quando o filisteu, quando Golias arrogantemente afrontavam não o povo, mas sim a Deus. Davi tinha a certeza outro ponto é que Davi tinha a certeza de que Deus estava com ele. Ele não teve sombra de dúvidas. Tanto é que ele fala para Golias que o Deus de Israel daria a cabeça dele. Então, meus amados irmãos, esse é um dos pontos, né, os dois pontos. O outro ponto é que a armadura de Davi era essa fé que ele tinha no Deus vivo. A armadura de Davi, né, que o protegeria, era a presença de Deus. Armaduras criadas pelos homens, aparências, posições, não protegem ninguém. O inimigo, ele só vai ser derrotado, né, quando percebermos que a única armadura que pode nos proteger é a presença de Deus, né? Não adianta ter posição, ser isso, ser aquilo, ser presidente, ser pastor, ser bispo, ser isso, ter posições, cargos altos. Isso não protege ninguém não, meus amados. Aparentemente, muitas vezes parece que pode proteger. Mas o único que pode proteger as nossas vidas é Deus. Isso nós temos que ter gravado em nossos corações. Posso ter melhor casa, melhor carro, melhor posição no círculo, né? Na comunidade, mas o único que pode nos proteger é Deus. Porque todos os dias, segundo a palavra, somos entregues à morte por causa do nome de Jesus. Todos os dias somos atacados pelo inimigo. Então, queridos,
Tenha isso em mente. Davi rejeitou, nem conseguia, na verdade, andar com aquela armadura feita por mão de homens. Não estava acostumado com aquilo. Davi provavelmente no campo, quando apacentava suas ovelhas, falava com o Senhor, falava com Deus. E ali ele tinha forças para enfrentar ursos e leões, porque o Deus era a sua força. Né? A outra coisa, meus amados, que podemos aprender, né? Que era muito improvável. E muitos acham que quando você tem um sonho, alguns até riem e acham que tal façanha que você quer fazer em sua vida é improvável. Mas é aí que está o segredo. Deus ele vai agir em nossas vidas no improvável. Como pode esta pessoa crescer? Como pode essa pessoa alcançar tal façanha? Ele não é ninguém. É só um coitadinho. Muitas vezes as pessoas olham para você. Talvez você mesmo olhe para você como um coitadinho. Mas você não é um coitadinho. Você é servo do Deus Altíssimo, filho do Deus Todo-Poderoso. E tenha certeza, se o que você almeja, se o que você busca é do agrado de Deus, Ele terá prazer em abençoar a sua vida. Amados, eu vou parar por aqui, né? Que Deus vos abençoe. Nós agora vamos fazer a oração da fé.